Olá, tudo bem? Aqui é o presbítero André Sanches, autor do blog Esboçando Ideias, que há mais de 6 anos tem ajudado irmãos em Cristo a entender a Bíblia Sagrada por meio da internet. Sou autor também de diversos e-books cristãos, entre eles o e-book com mais de 120 perguntas difíceis da Bíblia, respondidas de maneira fácil e descomplicada, que no último ano foi baixado mais de 20 mil vezes. Nos próximos minutos, nesse vídeo rápido, tem um importante recado para você que ama estudar a Palavra de Deus. Você tem dificuldades para ler e entender a Bíblia Sagrada? Todo ano faz propósito com Deus para ler a Bíblia, mas nunca consegue? Quando consegue ler a Bíblia, não entende bem os textos que lê? Fica perdido com tantas interpretações diferentes que vê por aí todos os dias? Não sabe por onde começar a sua leitura, se pelo Novo Testamento, pelo Antigo Testamento, pelos Salmos? É muito atarefado e tem pouco tempo para fazer a leitura da Bíblia no dia a dia? Começa a ler alguns capítulos, mas logo desanima? Se sente triste e distante de Deus por não conseguir ler a Bíblia no dia a dia? Atenção, você tem que ver isto. Quando me converti há cerca de 18 anos atrás, estava com uma vontade imensa de conhecer mais a respeito de Deus. Estava com o coração em chamas. Meus irmãos em Cristo sempre me falavam que eu tinha que me dedicar mais ao estudo da Bíblia, que a Bíblia era a palavra de Deus e que através dela eu conheceria mais a vontade do Senhor e teria uma vida abençoada. Então eu pensei, isso é fácil. Eu já ganhei até uma Bíblia da igreja, é só ler e aprender. Mas não foi bem assim que aconteceu. As coisas não eram tão fáceis quanto eu pensava. Nos primeiros dias eu até consegui, fui bem, mas sempre desanimava e começava a ficar vários dias sem ler a Bíblia. Eu não conseguia colocar a leitura da Bíblia no meu dia a dia de jeito nenhum. Parecia que meu tempo voava. Eu fazia várias atividades e a leitura da Bíblia acabava ficando sempre de lado, sempre ficava para outro dia. Além disso, quando eu conseguia ler alguma coisa, não entendia praticamente nada. Parecia que estava lendo um texto em chinês. Fora essas dificuldades, ainda sentia muito sono quando ia ler, desânimo e muita tristeza por não conseguir ler e entender a palavra de Deus. Nessa época da minha vida, todo aquele ânimo do começo da minha conversão virou decepção. Pequei demais nesse tempo longe do Senhor. Me afastei de Deus, fiquei fraco e quase destruído espiritualmente. Afinal, eu não me alimentava da palavra. Tudo isso pelo fato de não ter comunhão com Deus. Vivia uma vida de aparências. Cheguei a ficar mais de 2 meses sem ler sequer uma página da Bíblia em casa. Só lia na igreja. Mas algo muito importante aconteceu e eu quero compartilhar isto com você. Eu resolvi que deveria acontecer uma mudança na minha vida. Eu resolvi que aquela situação não podia mais permanecer como estava. Comecei a estudar alguns livros de organização pessoal, a pedir dicas a irmãos mais experientes na fé, e também aos meus pastores sobre como ler a Bíblia e entendê-la mais facilmente. Investi muito tempo e dinheiro comprando e estudando diversos materiais que me ajudassem a resolver aquele problema, pois eu queria ter uma vida diferente com Deus, não queria mais aquela vida antiga de distância do Senhor e da palavra. Eu não podia aceitar ser uma pessoa que se dizia um cristão verdadeiro, mas que não lia e não valorizava a palavra de Deus. Eu fui colocando em prática tudo o que estava aprendendo e percebi que estava dando muito certo. Minha vida estava realmente mudando. Então compartilhei esse aprendizado com alguns irmãos da igreja que tinham o mesmo problema que eu, não conseguiam ler a Bíblia. Foi quando um irmão me disse: por que você não escreve todas essas técnicas que você aprendeu e faz um método para ajudar as pessoas? No começo achei que não conseguiria, mas decidi então dedicar 2 anos da minha vida para reunir tudo o que aprendi e que dava certo para mim. Compartilhei esse material com várias pessoas e, para minha surpresa,
também deu certo para elas. Dessa minha experiência, produzi um método passo a passo, capaz de ajudar qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não tenha feito uma faculdade de teologia, a conseguir ler e entender a Bíblia de forma fácil e rápida. Mas como isso é possível? Será que dará certo para mim? Quando criei esse método e passei para algumas pessoas testarem, me certifiquei e fui fazendo adaptações para que qualquer pessoa, mesmo que não tivesse muito estudo, pudesse aplicar esse método. Não é mágica, não é milagre, é um método. Veja aqui o depoimento da Silma, que me deixou lá no meu Facebook. Ela também não conseguia ler a Bíblia, tinha muita dificuldade e, a partir do momento que aplicou esse método, conseguiu colocar a rotina de ler a Bíblia na sua vida e conseguiu entender ainda mais a palavra do Senhor. O Luciano também nos deixou um recadinho no Facebook e ele fala do grande benefício que o método teve na vida dele. Conseguiu colocar as técnicas em prática e agora está lendo e entendendo a palavra do Senhor. Com as técnicas que ensino nesse método, em alguns dias você já será capaz de reorganizar o seu tempo, mesmo que seja uma pessoa atarefada, e conseguir ler a Bíblia todos os dias. Você vai aprender por onde começar a ler para que sua leitura seja mais eficaz. Vai aprender a criar seus próprios planos de leitura bíblica adaptados à sua rotina, ou utilizar planos prontos que já deixei disponibilizado no método. Você vai aprender a usar técnicas simples para entender os textos mais difíceis que existem na Bíblia. Você vai aprender a achar a motivação certa e manter-se motivado, que é muito importante. Você vai aprender a ser um grande leitor da Bíblia, mesmo não sendo um teólogo profissional. E muitos outros aprendizados nas diversas páginas que você vai ter lá no método. Mas quanto custa esse método? Você deve estar pensando que provavelmente, pelo tempo de estudo e pesquisa investidos por mim nesse trabalho, ele deve ser uma fortuna, não é? Guarde essa imagem em sua mente. Antes de falar em valores, veja 6 bônus ferramentas exclusivos e totalmente grátis que te enviarei junto com o método. No bônus 1, você vai receber mais de 150 perguntas difíceis da Bíblia respondidas para você turbinar seus estudos e tirar suas dúvidas das questões mais difíceis da Bíblia. No bônus 2, preste atenção nesse bônus, a melhor Bíblia eletrônica para computador que existe, a Bíblia que eu utilizo até hoje. Mais de 20 traduções bíblicas diferentes, léxico hebraico, aramaico e grego para você consultar as palavras no original, dicionário bíblico para você também consultar palavras difíceis, mapas, diversos comentários bíblicos para você consultar, comentário versículo por versículo e muitos outros recursos. Bônus 3, você vai receber o Catecismo Maior de Westminster em PDF para você consultar 196 respostas às principais dúvidas sobre a fé cristã. No bônus 4, dicas de Bíblia para acessar online e offline em seu computador, notebook, tablet e celular, para que a Bíblia sempre esteja com você. Nos bônus 5, você vai ter mais de 60 frases bíblicas selecionadas para fortalecer a sua fé. E no bônus 6, você vai receber mais de 100 ilustrações cristãs para você acessar grátis. São ilustrações com histórias muito bonitas também para fortalecer a sua fé. Quando lancei esse método passo a passo, não achei que tantas pessoas tinham dificuldades para ler a Bíblia. Olha, nós já recebemos aqui nessa página que você está mais de 3.000 comentários que você vai poder ver, se você quiser, um pouco mais abaixo desse vídeo. Comentários como o do Samuel Silva, que achou o material excelente, que acessou os bônus e achou maravilhosos. Enfim, teve ali uma boa experiência com o nosso método. Também o pastor Mauro Nascimento, que também gostou muito do método, disse que foi uma bênção para a vida dele.
Mais abaixo dessa página nós temos comentários também em vídeo de alunos que já estudaram o método. Não deixe de ver depois para que você veja como eles conseguiram. Se eles conseguiram, você também pode conseguir. Mas afinal, quanto custa esse método? Uma boa notícia. Não, ele não é um método caro. Ele até poderia ser um material vendido por valores bem altos, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é manter apenas o trabalho e abençoar os servos de Deus. Se você é meu leitor e chegou aqui através do blog Esboçando Ideias ou da promoção que mandei para seu e-mail, ou mesmo de algum parceiro nosso, você tem direito à nossa condição especial. Porém, essa condição será somente para os 100 primeiros. Por isso, você deve agilizar, corra. Esse método fantástico será seu com 50% de desconto e o principal, lembra daquela imagem que eu te mostrei? Esse método, o valor dele é mais barato que a sua pizza com Coca-Cola do final de semana. E o melhor, você paga apenas uma vez e esse método é seu para sempre, para você estudar, revisar quantas vezes você achar necessário. Para saber o valor desse método e mais alguns detalhes importantes sobre ele, clique no botão que está abaixo desse vídeo. Mas, atenção para um detalhe importante. Você vai ter garantia total de 30 dias. O que significa isso? Você que adquirir o nosso método hoje, leva uma garantia de 30 dias totalmente grátis. Isso mesmo, se em 30 dias você não ficar satisfeito com o método, é só me avisar, entra aqui na página, me manda um recado, que faço o reembolso do valor pago imediatamente, sem qualquer pergunta, sem amolação, sem questionamentos. Faço isso porque confio na qualidade desse método. Não gostou do método, terá o seu dinheiro investido de volta. Para ver qual o valor dessa promoção e garantir a sua vaga, clique no botão que está aparecendo agora abaixo desse vídeo. Mas antes, só mais uma única informação importante. Eu darei um bônus extra para os 10 primeiros. Se você for um dos 10 primeiros a adquirir hoje o meu método, receberá mais um pacote com vários e-books meus para turbinar seu crescimento espiritual. São e-books direto ao ponto, com dicas e alguns assuntos muito importantes sobre oração, sobre organização, para você crescer ainda mais na presença do Senhor. Na compra desse método, você vai receber um e-book, que é um livro digital, que você pode ler em computadores, notebooks, tablets, celulares, que tiverem leitor de PDF. Um e-book livro digital em formato PDF. Os 6 bônus ferramentas exclusivos. O desconto especial de 50% se for um dos 100 primeiros. A minha garantia total de 30 dias. E mais um bônus extra com vários e-books meus para os 10 primeiros. Mas eu nunca comprei na internet. A compra é segura? Nosso sistema de pagamentos é gerenciado pela Bcash, que é uma empresa do grupo Buscapé, um dos maiores grupos de compras online do nosso país. O site é blindado, fique tranquilo. Como terei acesso ao método após a compra? Você vai clicar no botão abaixo desse vídeo. Será direcionado para a página com o valor promocional já calculado, se for um dos 100 primeiros. Vai preencher os dados solicitados. Vai escolher a forma de pagamento de sua preferência. Aceitamos boleto bancário, cartão de crédito e PayPal. Assim que o pagamento for confirmado, receberá em seu e-mail cadastrado os detalhes para acessar seu material exclusivo. Clique agora mesmo no botão abaixo desse vídeo e garanta o seu exemplar desse método com todos os bônus. Não perca tempo, mude agora mesmo a sua vida espiritual, comece agora mesmo o processo de mudança e eu tenho certeza que daqui a alguns dias você vai estar me mandando uma mensagem dizendo das bênçãos que tem colhido. Muito obrigado e Deus abençoe a sua vida.